Fala galera, sejam bem-vindos ao Areitei Jus. Está começando o oitavo episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo seu comentário. Galera, hoje nós vamos dos artigos 68 até o artigo 74. Vamos lá? Artigo 68. As fazendas públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas. Artigo 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito a procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão em recuperação judicial. Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes. Seção 4A. Do financiamento do devedor e do grupo do devedor durante a recuperação judicial. Artigo 69A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos artigos 66 e 67 desta lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. Artigo 69b. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da contratação do financiamento não pode alterar sua natureza extraconcursal, nos termos do artigo 84 desta lei, nem as garantias outorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé, caso o desembolso dos recursos já tenha sido efetivado. Artigo 69c. O juiz poderá autorizar a constituição de garantias subordinadas sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original. Parágrafo 1º. A garantia subordinada, em qualquer hipótese, ficará limitada ao eventual excesso resultante da alienação do ativo objeto da garantia original. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica a qualquer modalidade de alienação fiduciária ou de cessão fiduciária. Artigo 69d. Caso a recuperação judicial seja convolada em falência antes da liberação integral dos valores de que trata esta cessão, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido. Parágrafo único. As garantias constituídas e as preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da data da sentença que convolar a recuperação judicial em falência. Artigo 69e. O financiamento de que trata esta seção poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor. Artigo 69f. Qualquer pessoa e entidade pode garantir o financiamento de que trata esta seção mediante oneração ou alienação fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes de seu grupo, esteja ou não em recuperação judicial. Seção 4b. Da consolidação processual e da consolidação substancial. Artigo 69g. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. Parágrafo 1º. Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. O juízo do local do principal estabelecimento entre os devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. Exceto quando disciplinado de forma diversa,
As demais disposições desta lei aplicam-se aos casos de que trata esta seção. Artigo 69-H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observado o disposto na seção 3 do capítulo 2 desta lei. Artigo 69-I. A consolidação processual, prevista no artigo 69-G desta lei, acarreta a coordenação de atos processuais, garantida a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos. Parágrafo 1º. Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição de seus passivos, admitida sua apresentação em plano único. Parágrafo 2º. Os credores de cada devedor deliberarão em assembleias gerais de credores independentes. Parágrafo 3º. Os quóros de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de que trata o parágrafo 2º deste artigo serão verificados exclusivamente em referência aos credores de cada devedor e serão elaboradas atas para cada um dos devedores. Parágrafo 4º. A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º deste artigo, o processo será desmembrado em tantos processos quantos forem necessários. Artigo 69-G. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de Assembleia Geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos e passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos. Cumulativamente, com a ocorrência de, no mínimo, duas seguintes hipóteses. Inciso 1. Existência de garantias cruzadas. Inciso 2. Relação de controle ou de dependência. Inciso 3. Identidade total ou parcial do quadro societário e, inciso 4. Atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Artigo 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a único devedor. Parágrafo 1º. A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face do outro. Parágrafo 2º. A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante aprovação expressa do titular. Artigo 69-L. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresentarão um plano unitário, que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma Assembleia Geral de Credores, para a qual serão convocados os credores dos devedores. Parágrafo 1º. As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta lei serão aplicadas à Assembleia Geral de Credores a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A rejeição do plano unitário de que trata o caput deste artigo implicará a convolução da recuperação judicial em falência dos devedores sob consolidação substancial. Seção 5 do Plano de Recuperação Judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 70. As empresas de que trata o artigo 1º desta lei, que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste capítulo. Parágrafo 1º. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. Artigo 70-A. O produtor rural de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei poderá apresentar plano especial de recuperação judicial nos termos desta seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000. Artigo 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53 desta lei e limitar-se-á às seguintes condições. Inciso 1. Abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Inciso 2.
preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Inciso 3. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial. Seção 4. Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição, nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Artigo 72. Caso o devedor de que trata o artigo 70 desta lei opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta seção, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta lei. Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do artigo 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83, computados na forma do artigo 45, todos desta lei. Capítulo 5. Da convolução da recuperação judicial em falência. Artigo 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial. Inciso 1. Por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 desta lei. Inciso 2. Pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do artigo 53 desta lei. Inciso 3. Quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 56 desta lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos devedores, nos termos do parágrafo 7º do artigo 56 e do artigo 58-A desta lei. Inciso 4. Por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do parágrafo 1º do artigo 61 desta lei. Inciso 5. Por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 desta lei ou da transação prevista no artigo 10C da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Inciso 6. Quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as fazendas públicas. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos 1 ou 2 do caput do artigo 94 desta lei, ou por prática de ato previsto no inciso 3 do caput do artigo 94 desta lei. Parágrafo 2º. A hipótese prevista no inciso 6 do caput deste artigo não implicará a invalidade ou a ineficácia dos atos, e o juiz determinará o bloqueio do produto de eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, os quais ficarão à disposição do juiz. Parágrafo 3º. Considera-se substancial a liquidação quando não forem reservados bens, direitos ou projeção de fluxo de caixa futuro suficientes à manutenção de atividade econômica para fins de cumprimento de suas obrigações, facultada a realização de perícia específica para essa finalidade. Artigo 74. Na convolução da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma desta lei. Galera, é isso aí. Esse foi o 9º episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências, e hoje nós fomos dos artigos 78 até o artigo 74. Galera, devagarzinho a gente chega lá. No modo Pomodoro, a gente vai longe. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Um forte abraço e tchau!